E aí, galera, beleza? Bora trocar uma ideia sobre as últimas atualizações do DEVA 11. E eu já adianto a vocês, infelizmente, que as notícias não são nem um pouco animadoras, né? Porque a gente percebe que o cenário de inadimplência ele persiste e não somente persiste, como vem aumentando gradativamente aí nos últimos meses, né? Nós tivemos aí vários fatos relevantes divulgados no mês de março, né? No começo do mês de março, até mesmo no comecinho do mês de abril, envolvendo aí CRIs como Gramado Parques, o circuito de compras, o unholding, enfim, são várias operações aí que vêm apresentando problemas e a gente vai entender um pouquinho aqui o que o gestor tem a dizer, né, a nos contar sobre tudo isso. E no final do vídeo eu vou trazer uma planilha para a gente verificar qual o real impacto no patrimônio líquido dessas operações. Então nós vamos conseguir chegar numa conclusão para visualizar se de fato o DEVA 11 está barato no preço que ele está sendo negociado hoje, ou se ele está caro ainda, né? Lembrando que a relação preço-valor patrimonial dele no último pregão está em 0,50, ou seja, 50% de desconto em relação ao valor patrimonial. Mas será mesmo que esse desconto justifica o risco e a inadimplência que esse fundo aqui vem apresentando? É justamente isso que a gente vai buscar responder nesse vídeo, tá? Então eu já peço gentilmente que você deixe o seu like, um cliquezinho já ajuda pra caramba o canal aqui a crescer. E se inscreve aí também pra gente bater a meta dos 3.000 inscritos, beleza? Conto com vocês, gente. Sem mais delongas, vamos analisar aqui os comentários da gestão. Eu já destaquei alguns pontos interessantes, né? Primeiro, eu destaquei aqui a quantidade de cotistas, né, pessoal? 133 mil cotistas, que tristeza, né? Ou seja, é um fundo que tem uma excelente base acionária, né? O que por um lado é muito bom, mas por outro lado é muito triste, né? Porque pensa no número de cotistas aqui que estão sendo impactados com esses problemas corriqueiros do DEVA 11, né? Então, por isso que eu acabei destacando aqui a quantidade de cotistas. Aqui eu destaquei também a carteira adimplente no encerramento do mês de março, tá? Que foi destacado pela gestão. Então, eles dizem aqui basicamente que existem 30% de operações inadimplentes, ou seja, somente 70% está em dia. Só que, né, contudo, todavia, quando a gente vai somar a proporção do PL dessas operações, a gente vai perceber que, na verdade, a inadimplência está um pouco acima disso. Né? Na verdade, ela está beirando aí os 33%, 34%, tá? Mas no final do vídeo, a gente vai bater um papo sobre isso. Bom, eu fiz alguns destaques aqui sobre o comentário da gestão, né? Vamos ler junto aqui, ó. A distribuição mensal foi afetada pelas inadimplências ocorridas no período. Comentaremos caso a caso a seguir. Reforçamos que continuamos a envidar os melhores esforços para a regularização de todas as pendências perante as empresas devedoras, né? Então aqui basicamente eles já adiantam que teve um impacto muito negativo, né? E que eles estão tentando resolver. Claro que pra gente aqui de fora é difícil saber quais são de fato as medidas que eles vêm tomando, né? O contato que ele tem com essas empresas, etc. Então é até difícil fazer uma análise sobre essa afirmativa aqui da gestão, tá? E aí, olha só que coisa bizarra, gente. Eu destaquei aqui o DRE do fundo, né? Então a gente tem aqui as receitas de juros, correção monetária e as despesas, né? Desde setembro de 2022 até o mês de março. Então veja, né? De novembro em diante foi quando o fundo se recuperou aí da deflação, né? Vejam que a receita de correção monetária ela sofreu bastante aqui nos meses de setembro, outubro e novembro, né? Porém, dali em diante, a receita voltou a patamares estáveis, né, de 5 milhões, 4.800, 5 milhões. Agora eu chamo a atenção de vocês para a receita de juros do mês de março. Veja, ela vinha caminhando aí com 9, 10, 7 em fevereiro, já foi um resultado bem ruim, e ela caiu simplesmente para 4 milhões e meio no mês de março. Né? Realmente um impacto surreal aqui nas receitas do fundo, uma redução aí de mais de 50%, quase 60% em relação ao mês de janeiro, por exemplo, né? Então, realmente, algo muito preocupante, muito complicado, muito triste, né? Profundo e para os seus investidores. Então, isso aqui chamou muito a minha atenção e a gente vai perceber que o impacto se deu majoritariamente por conta dos waivers que foram concedidos para esses devedores, né? Eles meio que prorrogaram o prazo para pagamento, para amortização da dívida lá para dezembro. A gente vai verificar isso mais embaixo ali. Beleza? Mas infelizmente esse ponto aqui é bem ruim, bem negativo para o fundo, né? Infelizmente.
Agora descendo aqui, eu lembro que uns 2 meses atrás, 2 ou 3 meses atrás, essa tabela com o portfólio do Deva, ela estava toda verdinha. Inclusive eu lembro até que era em formato circular aqui, né? Ficava tudo verdinho, 100% adimplente, a gente super tranquilo. E agora veja como que tá isso aqui, né? Olha o tanto de operação problemática. Aqui tá em amarelo são pagamentos em prazo de carência e em laranja aqui, né, inadimplentes, né? Então realmente são muitas operações aí com problemas e já já a gente vai trocar uma ideia sobre o impacto no patrimônio líquido dessas operações aqui. Beleza? Agora descendo um pouquinho para a gente verificar o comentário da gestão nessas operações problemáticas, a gente começa aqui com a Gramado Parques, né? Lembra vocês que nós tivemos um fato relevante divulgado no dia 29 de março, informando que este devedor aqui não havia honrado com os CRIs, né? E também foi divulgado junto disso que houve uma decisão na justiça, né? O grupo Gramado Parques entrou aí com um pedido liminar para que fosse suspendido o pagamento, né? Porque eles alegaram que estavam sofrendo demais com o turismo, né? Que teve uma queda muito grande, muito por conta da Selic nas alturas, as pessoas têm gastado menos, né? Viajado menos, enfim. E a justiça concedeu essa liminar por 60 dias, tá? Porém, eu achei questão de 5, 6 dias depois, foi divulgado que essa liminar caiu, né? Inclusive, eles comentam aqui que os detentores deste equity entraram com recurso na justiça e a liminar foi suspensa, né? Então, em teoria, o Gramado Parques deveria honrar com seus pagamentos em dia, porém não foi isso que aconteceu, né, no mês de março. E aí, por fim, ele comenta que a regularização dos pagamentos está caminhando para ser renegociada e finalizada, né, sendo matéria de Assembleia Geral de Investidores que será realizada no momento oportuno. Então temos que aguardar aqui essa audiência para verificar o que vai ocorrer, né? Provavelmente o waiver será concedido aqui, como já foi em outras operações que nós veremos agora, né? E aí a gente chega no famigerado circuito de compras, que também teve o seu fato relevante divulgado no final de março, informando que não houve o pagamento destes CRIs, né? Inclusive essa, na minha opinião, é a pior operação aqui deste fundo, também do HCTR, né? Sobretudo, que é o maior investidor aí do circuito de compras, mas enfim. E aí vamos ler um pouquinho o que a gestão comenta aqui, né? Que houve aí a assembleia realizada aí no dia 10 de abril, né, no comecinho do mês aqui, e aí foram tomadas as seguintes medidas, ó, concessão de waiver no sentido de que não fosse decretado o vencimento antecipado do ativo. Isso aqui a gente entende, né, pessoal? Nesses momentos a gente precisa ser pragmático, né? É claro que nós não queremos conceder waivers, não queremos estender a amortização da dívida, etc. Mas assim, entre ter o vencimento antecipado do CRI e conceder aí mais um prazo para que ele se regularize, eu, honestamente, prefiro que esse prazo seja concedido, né? O problema é que essa operação aqui, ainda que esse prazo tenha sido concedido, o problema dela está na sua própria estrutura, né? O circuito de compras é fundamentalmente uma operação muito ruim, né? Que depende aí de fatores muito complicados, né? É o shopping aí, a feira da madrugada, é uma receita que não é tão certeira como outras operações, enfim, né? Não vou me alongar muito aqui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que entender quando esses waivers são concedidos, sobretudo em fundos high yield, né, que tem esses problemas aí com o pagamento, o recebimento dos CRIs. Porém, eu não acredito que nesse caso específico, após a concessão, que a gente vai ver que foi concedido até dezembro de 2023, né, uma carência para amortização, eu não acredito que depois disso vai melhorar, tá? Salvo se a Selic aí voltar para patamares de 6, 7%, que eu não acho que vai acontecer tão cedo, tá? Eu até acredito que ela vai cair, mas não aí para patamares que incentivem o consumo, né? Mas enfim, então foi concedido aí o waiver e carência de amortização até dezembro de 2023 e carência parcial correspondente a 50% dos juros, né? Importante comentar que com 17,19% a Devante votou contra essa deliberação, então aparentemente eles não queriam conceder essa carência de amortização, porém foram votos vencidos, né? 17% apenas de representatividade, beleza? Agora olhando um pouquinho para a One Holding, né? Teve também fato relevante aí no final do mês de março, informando que não houve pagamento, não houve recebimento dos CRIs por parte deste devedor. Também foi realizada a assembleia, dessa vez no dia 24 de março, né? E foi concedido o waiver no sentido de que não fosse decretado o vencimento antecipado, mesmo caso do circuito de compras, tá? Concessão de carência para o pagamento das amortizações e juros,
até dezembro de 2023. Então, é mais uma operação que só vai ter esse pagamento, né? Ou seja, o fundo só vai passar a receber novamente essas amortizações de juros lá em dezembro, né? Então, tenham certeza que aí os próximos meses do DEVA 11 não serão nada fáceis, né? Nada fáceis mesmo. E por fim, pessoal, nada está tão ruim que não possa piorar, né? Tivemos aí mais uma inadimplência, que foi do loteamento NG30. Então, diz aqui que não foi honrado, né, o pagamento devido ao mês de março e que eles estão entrando em contato com o devedor para regularização da pendência. E não teve mais informação, né? A gente ficou só por isso mesmo, sem nenhum comentário adicional. Beleza? Então vamos lá, o que a gente pode tirar daqui, né? Temos aí operações com muitos problemas, operações representativas que vamos ver agora na planilha que eu vou mostrar para vocês, caminhando já para o final do vídeo. E assim, gente, analisando um panorama mais geral, né? Esse fundo aqui, ele tem uma tendência clara de sofrer muito aí nos próximos meses, talvez no próximo trimestre ainda, né? E eu acredito que ele só vai se recuperar de fato quando a Selic cair. Né? Quando a Selic aí passar para 11%, 10%, 9%, aí sim ele vai começar a ter um fôlego, não apenas por conta da marcação a mercado, considerando que o valor patrimonial dele vai subir, né? Não por isso, mas principalmente porque as operações que compõem o portfólio do DEVA dependem majoritariamente do consumo. Né, depende aí do incentivo ao consumo, são CRIs majoritariamente aí de fontes turísticas, né, como a Gramado Parques, como o próprio circuito de compras, né? A gente sabe que com os juros altos, a tendência é que haja menos consumo justamente para frear a inflação. Então assim, esse fundo aqui, assim como outros parecidos como a HCTR, o VSLH e outros tantos aí, eu acredito que só vão se recuperar mesmo quando tivermos aí uma Selic abaixo dos 2 dígitos, tá? Eu não digo nem caída da Selic, né? Porque a primeira redução deve ocorrer aí talvez no segundo semestre, talvez aí para 12, 11,75, mas assim, ele vai respirar mesmo quando chegarmos aí, provavelmente, em 9,5%, né, de Selic. Essa é a minha opinião, tá? E agora, gente, caminhando para o final do vídeo, só para trazer um resumo geral, numérico para vocês, né? Vejam só, o PL do DEVA no final de março era de 1,3 bi e o preço ao mercado dele de 694 milhões, né? Justamente 0,50, né? Exatamente 0,50 aqui. Ou seja, hoje ele está sendo negociado pela metade do que ele realmente possui de patrimônio, tá? E aqui o que eu fiz? Eu destaquei essas operações problemáticas, lembrando que no caso do Gramado Parques, eu somei aqui, né, várias operações que envolvem o mesmo devedor, como GPK2, GVI, o Aquaprime, enfim, eu somei todas aqui envolvendo a Gramado Parques e a gente chega em 20%, né, de representatividade do PL. Então vamos lá, somando tudo isso daqui, a gente chega numa inadimplência de 34,77%, né? Então, aquela informação inicial do relatório ficou um pouco comprometida, porque ele diz que, na verdade, a inadimplência seria de 29,2%, né? Mas somando essas operações, a gente percebe que, na verdade, ela é um pouco maior. A gente pode até desconsiderar o XBXO, porque ele não considerou, provavelmente, naquele somatório, né? Mas ainda assim, nós teríamos aí cerca de 3,5% acima do que foi informado, tá? Então, assim, só para situar vocês, né? Nós estamos falando de quase 460 milhões de operações problemáticas, super problemáticas, tá? Não significa que não haja meios de execução disso aqui, né? Eu já comentei várias vezes com vocês. Então, assim, havendo um default do CRI de fato, o fundo tem os mecanismos aí para executar, tem a alienação fiduciária dos imóveis que já estão performados, como no caso do circuito de compras. Existem outras medidas judiciais, né, que podem ser tomadas, então não necessariamente esse valor aqui, 461 milhões, vai virar pó, né? Não é exatamente isso. A ideia aqui é só mostrar para vocês o montante total que corresponde a essas operações que dão muita dor de cabeça, né? A gente está falando de quase R$500 mil. E aí eu fiz só uma tabelinha aqui, né? Um patrimônio líquido, entre aspas, descontado, abatendo justamente o total dessas operações com muitos problemas, né? Então nós teríamos aí um PL, na verdade, de 922 milhões de reais, o que corresponderia a um PVP ajustado, né, entre aspas, de 0,75, tá? Então mesmo que a gente desconsidere tudo isso daqui,
460 milhões do PL, ainda assim teria um desconto em relação ao valor patrimonial de 25%, né? É uma situação bem interessante do meu ponto de vista, um desconto que, lembrando, a gente está simplesmente desconsiderando tudo isso daqui, então ainda assim há um desconto, ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Quando a Selic cair, mais uma vez, né, para finalizar o vídeo, quando a Selic cair, esse fundo aqui vai subir, não tenha dúvidas disso, assim como toda a renda variável num todo, tá? Então se você tentar pensar pelo lado positivo, né, olhar o copo meio cheio, você comprando ele hoje, você está comprando com um desconto de 25%, já desconsiderando todo esse problemão aqui, e você ainda tem, né, claro, os meios de execução desses valores, né? Então, na verdade, o desconto real é até maior do que isso. Talvez não os 50% como está hoje, né? Mas algo aí bem próximo disso, inclusive, tá? Então, assim, vale a pena continuar investindo em Deva? Essa é uma resposta que eu não posso dar. Isso vai depender muito do seu perfil, do seu objetivo, né? Se é de médio, de curto, de longo prazo. Mas os números estão aí, as cartas estão na mesa. Você está ciente de todos os problemas, de todas as situações que envolvem esse fundo, e eu tenho certeza que com todas essas informações você vai poder sim tomar uma decisão muito mais embasada e muito mais segura se você vai de fato continuar investindo em Deva ou se você vai migrar para outro fundo imobiliário, beleza? Gente, muito obrigado, valeu, até a próxima.